edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno em latim, das ânsias da morte, não prevalecem contra a igreja. A pedra é Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versos 4. Paulo, em uma analogia, fala da caminhada dos hebreus, saíram do Egito, batizados nas águas do Mar Vermelho, batizados com o Espírito Santo na nuvem, comiam de manjar espiritual, mas bebiam de uma pedra, e a pedra era Cristo. A revelação é: Babilônia passa, hoje é o Iraque; os Medo-Persas passam, hoje é o Irã; a Grécia passa, aquela Roma não existe mais, passa. Os dedos da estátua, os pés da estátua de ferro e barro, são blocos de ações que surgem no período tribulacional, onde o anticristo irá surgir do meio. É a mesma visão do capítulo 7: um leão, um urso, um leopardo com asas e um animal terrível com 10 chifres. Esses 4 animais também representam os 4 reinos. Os 10 chifres representam os pés da estátua, e o chifre pequeno é o anticristo. É de onde surgirá o governo do anticristo, a sede do governo do anticristo. Porém, a pedra é Cristo, trazendo um reino. Este reino não é alegórico, este reino é literal. Por que literal? Porque existe uma aliança branca, perpétua, incondicional, da posse da terra. Existe uma aliança davídica de um reino, de um trono e de um reino eterno. A pedra é essa confirmação. Lembra quando Jesus, o último dos santos dos santos, o ventre de Maria, colocado pelo Espírito Santo, o que Gabriel disse para Maria? Disse que nascerá o Filho do Deus Altíssimo, e o seu reino será eterno, assim também como o seu trono. Essa pedra que vem na segunda vinda é Cristo, trazendo um reino. O que Daniel tem em mente, o que nós devemos ter em mente, é que os reinos humanos são efêmeros, gentílicos, eles passam. Babilônia passa, governos humanos passam, presidente passa, deputado passa, governador passa, presidente de igreja passa, mas o reino eterno permanece eternamente. A segunda vinda é um reino literal. Ele vem implantar, estabelecer esse reino que é um milênio, que vai perdurar por 1000 anos. O livro de Daniel, primariamente, ele descreve em seu caráter futuro Israel. Israel está envolvido no livro de Daniel. Por exemplo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio de tribulação. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Qual é o povo? O povo de Israel. A igreja não tem nada com isso primariamente. E a segunda vinda de Cristo é Ele vindo com a igreja. No entanto, que a promessa para a igreja é céus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas na segunda vinda, Cristo está vindo para estabelecer o seu reino na terra. Reino este que já era guardado pelos judeus. No entanto, que quando Jesus ressuscita, Ele fica por um período de 40 dias com os discípulos. Qual a interrogação dos discípulos? Quando o Senhor irá restaurar todas as coisas? Eles ainda tinham a mentalidade do reino físico, literal e milenar. Para se ter uma ideia, que a nossa declaração de fé atesta, o que a Assembleia de Deus atesta, nada mais é daquilo que a Bíblia já nos informa e que os pais da igreja, antes-nicênicos e pós-nicênicos, já defendiam, que haverá um reino de 1000 anos literais, e este reino será estabelecido na terra. Aqueles que propagam um reino agora alegórico, como os amilenistas, por exemplo, foi uma interpretação alegórica de Ticônio e Agostinho, depois de Constantino, depois que a paz foi implantada, quando acabou a morte dos irmãos no Coliseu. Agostinho com Ticônio já entenderam que então estariam vivendo um período de paz, um milênio. Porém, ele tinha uma ideia de 1000 anos. Logo após passar os 1000 anos, entenderam que Jesus não voltou. Sendo assim, o que eles fizeram? Alegorizaram também o número de anos, assim como alegorizam os 144.000. 2 testemunhas e a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, que é Israel. Eles entendem que é a igreja. Só para os irmãos terem uma ideia,
O início do tempo dos gentios inicia com o cativeiro babilônico. Até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada. Quando encerrará o tempo dos gentios e Jerusalém deixar de ser pisada? Jesus disse: eu como uma galinha que juntaram os meus pintinhos e vocês não quiseram, então a casa de vós ficará deserta e vocês não me verão mais, até que clamem: Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. No período tribulacional, Israel assinará o tratado de paz com o anticristo, que é o cavalo branco do primeiro selo do Apocalipse. Branco porque ele traz uma falsa paz. Quando lemos as 70 semanas de Daniel, não tenho tempo aqui para isso, 69 semanas já se cumpriram. Falta a última semana. A palavra semana ali é Shavua em hebraico, semana de anos. Ou seja, se cumpriram 69 semanas de anos. Falta a última semana, que são 7 anos. Talvez vocês já viram a doutrina pré-tribulacionista ser atacada nesses últimos dias por aqueles que propagam uma oposição contra o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo, dizendo, por exemplo, que nós inventamos que a tribulação vai perdurar 7 anos. Para se ter uma ideia, em Daniel 12:7 diz: tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. As duas testemunhas irão profetizar por 1260 dias, 3 anos e meio. A mulher vestida de sol que pisa sobre a lua que é Israel vai ser perseguida por 42 meses, 3 anos e meio. Ora, não precisa ser no Pitágoras. 3 anos e meio mais 3 anos e meio totalizam 7 anos. É exatamente a última semana da 70ª semana de Daniel. E essa última semana é o período tribulacional. Aquilo que nós conhecemos na carta de Paulo como o dia do Senhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos de número 2, que de forma repentina virá o dia do Senhor. Mas vocês fiquem tranquilos aqui sentados nesse goleiros, porque ele diz que o dia do Senhor pegará de surpresa, de forma repentina, com dores de parto, aqueles que andam em trevas. Porém, os que andam na luz, no versículo 9, não fomos destinados para a ira. 1 Tessalonicenses 10, seremos livres da ira vindoura. Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei. Da hora, não é da tribulação, é da hora. Logo, gramaticalmente, a preposição nos informa guardar não dentro, mas no objeto externo, guardar fora. Até porque, se fosse verdade que a igreja seria guardada dentro, o que fazer com os textos de Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10? Que os salvos da tribulação são decapitados. Apocalipse 13:7, os santos que seriam então a igreja, perseguidos e vencidos pelo anticristo. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 e 4, a ressurreição dos decapitados. Seria então a igreja seria decapitada, vencida. Aonde estaria então a promessa de guardar? Mas a promessa de guardar é guardar fora. Sendo assim, se você guarda a palavra da minha perseverança, eu te guardo da hora Erasmus, da tentação que há de vir sobre todo mundo. O dia do Senhor nada tem a ver com a igreja. O dia do Senhor que Paulo faz uso na primeira carta do capítulo de número 5 tem a ver com o dia do Senhor dos profetas profetizados. Por exemplo, quando olhamos para Sofonias 1:14, o dia do Senhor. Joel capítulo 2, versos 1, o dia do Senhor. Jeremias capítulo 30, verso 7, a angústia de Jacó, não da igreja, de Jacó. A igreja não é Israel. E que angústia é essa? A expressão hebraica de Sará é a mesma usada por Daniel capítulo 12, versos 1. A angústia, Sará. Logo o dia do Senhor que vem não pegará a igreja de surpresa, porque a igreja não está guardando a tribulação. Para se ter uma ideia, a nossa doutrina tem sido tão atacada, dizendo que a igreja passará pela tribulação, como os pós-tribulacionistas defendem, ou como o mid-tribulacionismo defende, que a igreja passará somente por 3 anos e meio da tribulação e verá o anticristo. Tenha guardado isso no seu coração. Não há um versículo na Bíblia da palavra igreja dentro do período tribulacional.
Em Apocalipse, no capítulo 6 ao 19, nós temos um período tribulacional. O 19 é a segunda vinda de Cristo. A palavra igreja, eclesia, aparece 19 vezes no Apocalipse. Por que João não menciona igreja no capítulo de número 6 até o capítulo de número 18, que é o período tribulacional? Para você ter uma ideia, as 7 cartas às igrejas da Ásia é dito assim no final delas: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas no capítulo 13 do Apocalipse, versículo de número 9, diz: quem tem ouvidos ouça, e ponto final. E por que o ponto final? Porque a igreja não estará dentro do período. Eu sei que tem um apelo emocional dos opositores ao pré-tribulacionismo, dizendo que não é justo. Os nossos irmãos passaram por tantas tribulações no decorrer da história da igreja. Por que nós não iremos passar? Essa geração tem algo diferente? Jesus responde, Mateus 24, 21: desde o princípio nunca houve e não haverá um período de aflição como este. Não dá para comparar as aflições, as tribulações passadas com o período de aflição, tribulação, de ira dentro do período tribulacional. E para se ter uma ideia de Mateus 24, como nada tem a ver com a igreja, após o versículo de número 15, que nós já estamos no período tribulacional, no versículo de número 15, a fala de Jesus é: os que estão na Judéia, fujam para os montes, que a fuga não ocorra no inverno e no Shabat. Quem é o povo que guarda o sábado? Que a fuga não ocorra no inverno. Os que estão na Judéia, esses elementos de evidências internas dentro do contexto tribulacional de Mateus 24, nada tem a ver com a igreja. Mas não é odiado esse ataque ao pré-tribulacionismo. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, teve que enfrentar estes que adentraram na igreja de Tessalônica. Paulo diz: quer por epístola, quer por palavra, ou quer por carta, como se viesse de mim, estão dizendo que vocês já estão vivendo o dia do Senhor, como se o dia do Senhor houvesse chegado. Mas isto não será assim. Isto que? O dia do Senhor, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Ou seja, isto não será assim. Isto que? O dia do Senhor. Se os Tessalonicenses soubessem que ia passar pela tribulação, que fosse o ensino do apóstolo Paulo, por que eles estariam perturbados? Então há muitos perturbadores querendo atacar o pré-tribulacionismo, dizendo que nós passaremos pelo dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, para ele ocorrer, tem então que se manifestar a apostasia e o anticristo. Mas a nossa reunião com ele acontecerá antes do período tribulacional, porque a igreja não foi destinada para a ira.